já está ao vivo já. Aqui também. Deixa eu mandar um olá aqui para liberar os comentários das pessoas aqui. Olá. Aqui. Olá pessoal. Boa noite. Deus abençoe a todos que estão aí entrando pelo Facebook e pelo Instagram, não é? Hoje nós estamos em mais uma parte, né, da Família Sua Prioridade, fazendo esse programa aqui, Família Sua Prioridade, e nós estamos falando Minha Casa, lugar de transformação, né? Então as pessoas, quem for entrando, me dá um olá aí, dá um like, compartilha essa live, dá um like aí quem está entrando, dá um olá. Olá pessoal, boa noite. Aqui no Instagram, a Nayara, um abraço Nayara, saudade de vocês, um abraço para toda a família. Isso. E aqui no Facebook a Thaís, a nossa filha, Sônia Diniz, Vanessa, Lucas. Isso, e o pessoal vai a gente chegando. Vai entrando aqui para mais uma live, né? Como o pastor Isso. disse, sobre família, sua prioridade, né? Gente, essas lives nossas tá assim, Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel. Na última live, na última terça-feira que a gente fez, deu mais de 1000 visualizações, já está em quase 1.500, se não salvo engano, visualizações. 1.500 pessoas já estão nos acompanhando aí junto com você, e eu fico assim impressionado como Deus é maravilhoso, né? A gente tem falado de assuntos assim bem relevantes, assunto que tem mudado vidas, mudado pessoas, corações, casamentos, famílias, né? Então tem sido muito relevante esse nosso programa Família Sua Prioridade. Tem mais pessoas entrando ali, Vivi. Quem que está ali? A Carla Santos, o Ariel, nosso genro, né? A Cleia, minha cunhada. Deus abençoe cada um de vocês. Isso. E nós vamos começar, né, com o nosso tema de hoje. Nós já falamos sobre 2 tópicos. Nós estamos falando, né? Nós falamos 2 tópicos. Quais são os 2 tópicos? Você lembra? Nós falamos sobre a solidariedade. Não, o primeiro tópico, qual que foi? A comunicação entre o casal. Isso. Entre a família, né, entre pais e filhos. E falamos na semana passada sobre solidariedade, que a gente tem que ser pessoas solidárias, né, uns com os outros, dentro do lar. Tem que haver esse coração solidário, um para com os outros, para que as coisas caminhem da melhor maneira. E hoje nós vamos falar sobre... Um tema muito bom. Nós vamos falar sobre oração. Gente, fique até o final, não saia daí. E eu já queria, logo no início, enquanto a gente está conversando, antes de iniciar no nosso tema proposto, eu gostaria de pedir para você fazer um negócio. Compartilhar. Compartilha essas lives para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. Compartilhe, não perca tempo. Aqui no Facebook é muito fácil, aqui você vai em compartilhar, né? Você compartilhou aí a live, vai alcançar outras pessoas. Aqui no Instagram é no aviãozinho que está aqui embaixo, no rodapé do seu celular. Você vai clicar no aviãozinho, vai aparecer um monte de azulzinhos aí, nome de pessoas, você clica de novo e envia para essa pessoa estar recebendo essa live. E aqui o compartilhar. Por que a gente faz isso? Gente, deixa eu explicar uma coisa. Se você não sabe, o Facebook comprou o Instagram. Então, o que acontece? Quando a gente compartilha a live, o Facebook reconhece que há um grande número de pessoas assistindo essa live. E automaticamente vai liberando essa live para mais pessoas. Isso acontece a mesma coisa no Instagram. Então, se você não compartilhar, essa live não chega para as pessoas. Por isso que a gente insiste em dizer compartilhe essa live, tá bom? Bom, nós estamos falando sobre Minha Casa, lugar de transformação. Estamos pegando aqui como texto base a história, né, de Jesus quando ele realiza o primeiro milagre, onde ele transforma a água em vinho naquela festa na bodas de Caná. E ali, Jesus então, quando acaba o vinho naquele casamento, naquela história daquela família, logo no início, né, do relacionamento, do casamento, era uma festa, acaba o vinho, e ali há várias situações quando acaba o vinho. É um presságio, como um sinal de que o casamento deles não seria abençoado. Maria estava lá atenta
e ela então conversa com Jesus, ela fala com Jesus e Jesus então transforma a água em vinho. Ele pede, Jesus manda os serviçais que enchem 6 talhas de água. E essas 6 talhas, depois que estavam cheias, foram transformadas em vinho. Jesus transforma. E a gente está dando nome a essas talhas, a essas vasilhas. Então a primeira vasilha, a primeira talha, como a Vívia disse, é comunicação. A segunda é solidariedade. E a terceira talha, a terceira vasilha, é para que haja transformação na casa, no lar, na família, no casamento, é a oração. E é sobre este tópico que nós vamos falar hoje então, pessoal. Exatamente. A oração na família. A oração. Será que tem valor a oração na família? Será que é importante a oração na família? Aliás, uma pergunta que houve até uma pesquisa nesses dias. A família é realmente importante? Em pleno século XXI, as pessoas desejam ter família? Pensam em constituir uma família? E essa pesquisa mostrou que 90% das pessoas disseram que sim, que elas querem ter uma família, que elas projetam uma família. E aí, né, a oração, o que é a oração na família, no casal, pais e filhos? É importante? E é tão importante que, olha só, Maria, só para vocês entenderem, no versículo, no João 2,3, Maria, está escrito lá, faltando vinho, Maria, a mãe de Jesus, lhe disse. O que é oração? Oração é uma conversa com Deus. Oração é algo, quando você fala com o Senhor, é quando você conversa com Jesus, é quando você fala com Deus. E aqui Maria, ela disse para Jesus, ela recorre a Jesus diante de um problema. O problema de muitos casamentos, de muitos relacionamentos, é que eles querem ajeitar a vida do casal, do marido, da esposa, dos filhos, a família em geral, com a força ou conhecimento próprio, e esquece de orar. E aí os argumentos são muitos. Dentre um dos argumentos que as pessoas deixam de orar pelo relacionamento conjugal e familiar é a vergonha de orar. Ah, eu não vou orar não, você ora aí porque eu tenho vergonha. Gente, se houvesse vergonha para falar com Jesus, muitos milagres deixariam de ter acontecido. Mas Maria não teve vergonha. E aquela família foi transformada em uma família melhor. Então, as pessoas precisam deixar a vergonha de lado, o marido, a esposa, os filhos, deixar a vergonha de lado e ter um diálogo, uma conversa com Jesus. Isso é uma oração. E hoje, nos tempos em que estamos vivendo, a sensação de ocupação, né, que a gente vive só ocupados, e não só vivemos ocupados, como a sensação o tempo inteiro que nós estamos ocupados, atarefados. Todos estão atarefados, né? E aí isso nos distrai, nos faz perder, nos distanciam da oração em família, da busca de alguém que possa nos ajudar. Recorrer àquele que vai nos auxiliar, né? Então, às vezes, a oração do casal, da família, quando um recorre à oração, parece muito que é uma oração, sim, em busca de algo perdido, em busca de alguma coisa que se perdeu, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu oro, eu tenho orado, eu oro pela minha família, eu oro pelos meus filhos, né? Mas é mais uma oração de murmuração, né? De reclamação, de algo de tempo perdido, de algo que se perdeu. Mas o que a gente quer falar aqui nessa noite é isso, é a oração de um tempo de conquista, a oração de uma busca de paz no seio da família, uma busca de ação de graças por sua família, por sua casa, não para ficar frustrados e buscando em Deus ressentimentos ou algo passado, ou aquela oração de tempo perdido, não. O objetivo nosso hoje é a gente discutir um pouco sobre isso, a oração em busca de paz para a família, a oração em busca de objetivos, de provisão, de vida nova. Olha só, a oração, olha que interessante, eu escrevi na minha anotação,
a oração é o reconhecimento da presença de Deus. Então, quando marido e esposa oram juntos, eles estão reconhecendo que Deus está naquele relacionamento entre eles. Quando a família ora juntos, a família está reconhecendo que aquele ato de orar é a presença de Deus ali na família. Olha que importante, gente. Olha que importante, você que está aqui pelo Facebook. Olha qual a importância. Quando você ora, você está reconhecendo a presença de Deus na sua casa, no seu relacionamento, na sua família. Olha que importante isso. É reconhecer que nós somos limitados. É reconhecer que nós precisamos de uma ajuda, né? É como nós estamos aqui, eu e o pastor Francisley, todas as terças-feiras, né, fazendo essa live para casais, tentando ajudar mais casais. Mas a verdade é que todos nós, marido, esposa, pai, mãe, filhos, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de uma ajuda de alguém, e este alguém é Deus. Ele é esse auxílio que nós precisamos. Então, a família sem oração, uma família que não ora, é como uma família sem cobertura. É uma família que... já viu uma casa sem cobertura? A família que não ora é uma família com uma casa, como uma casa sem cobertura. Sem o telhado. Sem o teto. Né? Tá tão fácil de entrar tempestades. Vulnerável. Está vulnerável isso. Está vulnerável aos ataques. Né? Uma casa sem um telhado é uma casa que está vulnerável a tempos frios, a tempestades, muito mais do que aquela casa que tem telhado. Então, uma família sem oração é como uma casa sem telhado, sem cobertura. E essa oração é a cobertura para a família, para o lar, né, para o esposo. É entender que nós precisamos de uma ajuda do Criador. O problema é que as pessoas falam muito da vida dos outros. E em vez de falar menos dos outros, menos das pessoas, falar mais com o Senhor, mais com Deus, as pessoas falam muito da vida dos outros. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas se importam muito com a vida dos outros. E aí falam muito da vida dos outros. Se perdem tempo em preocupar com a vida dos outros no sentido pejorativo. Porque nós falamos na semana passada da solidariedade quando você ajuda o outro, quando você se preocupa com o outro. É diferente de falar da vida do outro no sentido pejorativo. O que é o sentido pejorativo? É no sentido de alguma maneira, de alguma forma, ao invés de ser solidário, muito pelo contrário, prejudicar. Pejorativo é o intuito de prejudicar. Se você vai falar de alguém e não vai acrescentar nada, isso é um sentido pejorativo. Se você não vai acrescentar nada na vida de alguém, mas a sua fala sobre alguém mais prejudica do que ajuda, esse é um sentido pejorativo. Então, as pessoas se preocupam muito em falar mal, falar no sentido pejorativo das pessoas, da vida dos outros. Eu já vi gente falando assim, olha, vou falar com você uma coisa, é um segredo, mas é para você orar, viu? Quando vai tratar da vida dos outros, fala assim, eu vou falar para você uma coisa, mas é para você orar, tá? Menino, você não sabe o que está acontecendo. Então, o sentido é, eu vou falar para você orar. Mas será que ora mesmo? Será que está orando mesmo? Eu tenho lá as minhas dúvidas quanto a isso. Eu fico meio cético quanto a esse tipo de argumento. Eu vou falar para você, mas é para você orar. Então, na verdade, quando você precisa falar sobre alguma situação de alguém e você vai orar, você vai falar com Deus, você não vai falar com o outro, você vai falar com o Senhor. E a gente precisa orar, as esposas orar pelos maridos, né? As mulheres gostam muito de reclamar dos maridos e reclamam mesmo, com ou sem razão, mas esquecem de orar. Os maridos gostam muito de reclamar da esposa, com ou sem razão, mas os maridos também esquecem de orar. Filhos, então, os pais são caretas, os pais não entendem, os pais não escutam, um monte de coisa, mas os filhos esquecem também de orar pelos pais. E assim a coisa lá vai.
né, vai levando de qualquer maneira, a gente vai vivendo essa vida, esse turbilhão, uma loucura toda, mas esquecendo de reconhecer a presença de Deus através da oração. E às vezes a família, com os seus conflitos diários, de repente a mãe, ela até fala, né, ela cita na hora da raiva, nossa, mas esse menino, só Deus para me ajudar. Só Deus para me ajudar a aguentar esse menino. Esse marido, oh meu Deus, que marido é esse que o Senhor me deu? Só o Senhor para me dar força para me aguentar essa cruz. E em vez de falar isso, a gente até cita o nome de Deus, né? As famílias citam o nome de Deus, elas falam, só Deus para me ajudar. Mas a gente não faz o que deveríamos fazer, de orar pelos nossos filhos, né? Dizer que só Deus para me ajudar a aguentar esse menino é julgar, soltar as nossas palavras em vão, ao ar, como diz a palavra do Senhor, né? Que às vezes a gente solta ela no ar, mas não sai do fundo da nossa alma de clamar por este filho que de repente está te dando um trabalho. Quantos filhos, infelizmente, estão nas drogas, né? Ou um filho rebelde. Marido que às vezes não entende a esposa não entende o marido, às vezes estão vivendo como inimigos. E às vezes a gente só reclama, não tem, já procurou, busca aqui, busca ali uma ajuda e esquecemos de buscar na fonte, sabe? De buscar em Deus, porque na verdade a oração não é que a gente vá relutar contra Deus. Não é que a gente vai ganhar Deus no cansaço. Eu vou orar, vou pedir porque Ele vai consertar. Não. A oração, muitas das vezes, ela nos traz a esperança, sabe? Quando a gente ora pela família, esposo ora pela esposa e assim, né? Mães, pais com os filhos, a oração tem o poder de nos mudar, de trazer a esperança. Então, quando você ora, eu tenho certeza que você levanta quebrantado, você levanta mais leve. E isso já é um ótimo motivo, né, de orarmos. A oração quebranta o nosso coração, ela quebra o nosso orgulho. Então isso já é um grande motivo para a gente orar por nossa família, né? Então, em vez de nós ficarmos, como o pastor disse no início, o problema é que a gente confia muito na força do nosso braço. Nós confiamos no nosso conhecimento. Às vezes marido e mulher confia tanto nos seus ensinamentos, porque eu sou doutorado, porque eu entendo disso, porque eu sou um homem muito inteligente, eu sou uma mulher muito inteligente, muito culta, mas às vezes está vivendo um pé de guerra dentro de casa, porque na convivência do lar, na convivência debaixo de um teto, não, pode ser doutorado, todos os conhecimentos que você queira nessa vida, isso não vai garantir que seu lar vai ser abençoado. Isso não nos garante não entrar em conflitos, não entrar em discussões com o pai, com a mãe, com o marido. Se fosse assim, pessoas tão estudiosas, com tantos conhecimentos, nunca teriam se separado. A convivência no lar, debaixo do mesmo teto, somente o Senhor para trazer essa bênção. E às vezes a gente esquece disso, é como o pastor falou, às vezes a gente quer resolver no meu conhecimento. Eu quero resolver no que eu penso. Olha, eu tô te falando isso porque eu sou mais inteligente que você. Eu tô te falando isso porque eu entendo mais. Olha, eu estou falando isso porque eu sou mais espiritual. Eu tô falando isso porque eu sou isso. Não é por aí. É um quebrantamento, sabe? É reconhecer sim que nós somos fracos, indefesos e aceitar essa ajuda do Senhor. Porque Deus está disposto a nos ajudar. Nós mesmos é que às vezes nós abrimos mão. Então a oração ela tem o poder de quebrantar o nosso próprio coração. Tirar a dureza do meu coração, os ressentimentos do meu coração, para que de repente eu possa ver aquilo que o Senhor já está me dando. Porque às vezes as durezas de corações. Por que o Senhor Jesus disse, respondendo aos seus discípulos, por que poderia divorciar? O Senhor Jesus disse, olha, não foi assim desde o início. Não foi esse o propósito que Deus fez para marido e mulher casar e separar. Não foi assim desde o início. Mas Moisés permitiu e deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Então,
Muitos conflitos nos lares acontecem pela dureza de coração de cada um. Gente, hoje eu tive uma experiência, você vai saber de primeira mão, Vivi, junto com o pessoal. Aqui nessas lives a gente está vendo tanta coisa de primeira mão. Eu tive uma experiência, hoje eu tive que ir a uma empresa, e chegando na empresa, eu precisava resolver um assunto lá, e a secretária, ela disse assim, que bom, pastor, que o senhor... Cuidado, falar de empresa aí. Que bom, pastor, o senhor veio cá hoje e tal, eu fiquei... Estou muito feliz e que o senhor está aqui, e a gente, para resolver o que eu precisava resolver naquela empresa, e ela falou assim, hoje é o meu aniversário. Eu olhei para ela e falei assim, então, é o seu aniversário? Que bom a gente fazer aniversário. Eu vou fazer o seguinte, já que é o seu aniversário, eu vou te dar um presente. E ela disse assim, eu disse assim, posso te dar um presente? Ela disse, pode. E aí eu falei assim, então, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, e eu fiz uma oração por ela. Eu orei por ela, e quando eu terminei de orar por ela, ela estava olhando para mim, né? E ela, depois que eu terminei de orar por ela, ela disse assim, pastor, hoje eu estou fazendo 65 anos de idade. E dos meus 65 anos de idade, durante toda essa vida, é a primeira vez que alguém ora para mim no dia do meu aniversário. Amém, aleluia. Ela ficou muito contente. Na hora que ela terminou de falar isso, o patrão dela estava em outra sala e veio porque percebeu que eu havia terminado de orar, e ele veio contente, me recebeu, ô pastor, que bom que o senhor veio. E aí a gente foi conversar e ele falou assim, olha, se ela falou isso, ela falou de sinceridade de coração. Tem muitos anos que ela trabalha para mim, e é uma virtude que ela tem, é a sinceridade. Então olha só, 65 anos de idade, e eu cheguei no dia do aniversário dela e falei, e que bom, e a hora que eu soube que era o aniversário, eu falei para ela, eu vou fazer uma oração, vou te dar esse presente. E a hora que eu terminei de orar, ela disse, pastor, nos meus 65 anos de idade, é a primeira vez que alguém ora para mim. Gente, ela ficou, e ela falou outras coisas, é uma senhora, né, na verdade, e ela ficou muito feliz com aquela oração. Então eu quero dizer que acontece a experiência, mas eu quero dizer para você dicas para orar. Primeiro, ore por orientação. Muitas das vezes somos afastados por causa da nossa correria frenética, nós somos afastados dos pensamentos do céu. Então ore por orientação. Não deixe que a correria do dia a dia, essa loucura do dia a dia, te afaste dos pensamentos do céu. Eu lembro um dia que você pregou, e na mensagem, foi numa quinta-feira, você disse assim, cuidado com aquilo que te afasta de Deus. Não é isso que você tinha dito? Cuidado com aquilo que você faz durante o dia que te afasta de Deus. Eu achei assim muito interessante e vem a calhar dentro daquilo que a gente está falando. Ore a Deus por orientação. Por quê? Porque você está nessa correria. Gente, tem pessoas que não têm paz, não têm sossego. Deixa eu dizer aqui para algumas coisas, para alguns homens, aqui, alguns maridos. O que eu vou dizer é sério. Marido, você é um camarada trabalhador, honesto, um homem assim do lar que faz tudo para sua família. Mas se você viver uma vida frenética só na correria do trabalho, você está correndo um sério risco de perder o seu casamento, de perder a sua família por causa do trabalho. Tudo que é em excesso faz mal. Se você come uma comida em excesso, faz mal. Se você não come nada, você também faz mal, porque é excesso não comer nada. Então tem que ter um equilíbrio. E isso também no trabalho. Se o homem trabalha e não tem tempo para nada, não há esposa ou filhos ou família que aguente um negócio desse, né? Então, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Então eu quero dizer, cuidado, está nessa correria frenética, peça a Deus por orientação, para que os seus pensamentos não te afastem dos céus. Busque ser simples. Eu ouvi uma frase, eu já era, mas eu ouvi essa frase e isso veio mais fortalecer o meu pensamento. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus é simples. Porque se não for simples,
não é homem de Deus e não é mulher de Deus. Preste atenção, anote isso aí. Todo homem e mulher de Deus, homem e mulher de Deus é simples. Porque se não for simples, não é homem e não é mulher de Deus. Então, busque ser mais simples, faça a diferença na sua casa, peça a orientação de Deus para fazer a diferença na sua casa. E pastor, falando sobre fazer a diferença, é algo muito interessante. Porque às vezes você pode falar assim, mas eu não oro, eu não chamo minha família para orar, porque se eu chamar eles para orar, eles não vêm, eles vão rir e acham que isso é bobagem, né? Mas se você não consegue reunir, né, sua família, então ore, comece, né? Ore pela família sim, né? Não faça essa diferença. Mostre a eles o valor dessa oração em família, né? Porque a oração, é o tópico, né, que nós estamos falando hoje aqui, não, a oração tão importante na família, a oração tem o objetivo principal, que é alinhar os nossos desejos à vontade de Deus. Exatamente. Então a gente ora por quê? Porque a gente quer alinhando os nossos desejos com a vontade do Senhor. Esse é o objetivo da oração. Então a família precisa ter esse tempo de orar. Às vezes a gente busca tantas coisas, gente. Eu acho que todos nós podemos dizer isso. A gente busca muitas coisas nesta vida. A gente lê, há um versículo que eu amo quando Paulo diz que para a gente não ficar se envolvendo tanto com as coisas dessa vida. Que um bom soldado, ele não fica se envolvendo com as coisas dessa vida. A gente ama esse versículo, a gente fala sobre ele, mas vira e mexe a gente está buscando as coisas dessa vida. A gente se distrai com as coisas dessa vida. O desejo terreno, né, das coisas terrenas nos puxa para baixo, né, para essa terra, e nos faz esquecer das coisas do céu, nos faz esquecer das coisas de Deus. E uma família aqui nessa terra, gente, por mais que queira conquistar, a gente há alguma coisa errada em querer conquistar? Não, nós precisamos buscar juntos superar paz, né, prosperidade, sim, mas sem a presença de Deus, sem voltarmos para Deus, vai ser tudo em vão. Porque vai ser essa casa sem cobertura, sabe? A gente não adianta termos uma casa bem decorada, não adianta termos a família formada, mas se a gente não tiver paz, se a gente não tiver a cobertura, exatamente. E o casal, a família fica ali correndo contra o tempo. Gente, o tempo está passando tão rápido e a gente fica ali correndo contra o tempo e os anos vão passando e eu quero adquirir isso e você também quer adquirir aquilo, é a profissão, é as coisas do lar, da casa, é os filhos, faculdade, e essas coisas, a gente, não, eu não tenho tempo, nossa, eu estou fazendo de tudo para essa família, nossa, eu sou um homem que eu faço de tudo para essa família, eu sou uma esposa que eu dou minha vida para essa família. Olha tudo que eu faço nessa casa. Olha, eu tenho que trabalhar fora e cuidar do lar. Mas às vezes essa família está esquecendo de buscar essa cobertura em Deus. De buscar em oração a presença de Deus para esse lar. Trazer Deus para dentro desse lar. Senão não vai passar de os glamour da vida. Ilusão. Vai ficar como o Paulo falou, né? O sino ali, como né? metal. Como metal que fica ali fazendo barulho. 1 Coríntios 13, gente. Sem o amor, né? Que fala, então vai ficar como um metal ali que só faz barulho, cheio de glamour, mas sem Deus, né? E para superar todas as coisas. E a oração é isso, gente. A gente pensar que não adianta a casa ter mobílias maravilhosas, eu ter uma profissão dos meus sonhos, o marido ter a profissão dos sonhos dele, meus filhos fazendo faculdade, eu posso ir no supermercado, eu posso fazer... Isso são bênçãos, sim, acrescentados pelo Senhor, quando a gente busca Ele em primeiro lugar. Agora, se a gente não busca, se a gente não ora, não mostra à família o valor da oração, isso vai ser tudo em vão, vai ser só barulhos, vai ser só glamour. Essa casa... Há um versículo também que diz que é melhor uma casa, né, pequena, uma casa que tenha pouca provisão de alimento do que uma casa cheias de bens e de carne a reveria e não ter paz. Exatamente. Esta paz só Deus pode dar. Gente, outra coisa, dentro da oração que você vai pedir por orientação,
preste atenção nos estímulos que o Espírito Santo te dá. Então aqui, olha, primeira dica para você orar: ore pedindo orientação. Ou seja, cuidado com a correria frenética do dia. Busque ser mais simples. Faça a diferença na sua casa. E quarto, dentro desse tópico, preste atenção nos estímulos que o Espírito Santo lhe dá. Pastor, como é que é isso? Como é que é prestar atenção? Me explica isso, porque eu não entendi nada. Muito simples. Vou contar exemplo meu. Às vezes eu estou no meu dia a dia, nos meus afazeres, e venho a voz do Espírito Santo ao meu pensamento: ore pela sua filha agora. Gente, eu paro tudo. Eu paro, Senhor, abençoa. Eu não fico parando no meio da rua não, mas às vezes eu oro em espírito: Senhor, minha filha e tal, e minha esposa, ore pela sua esposa. Às vezes no supermercado leva um chocolate. Quantas vezes eu já trouxe chocolate para a Vivi, porque o Espírito Santo, dentro do supermercado, eu passava assim na côndola, prateleira, sei lá, e via o chocolate e olhava assim, e o Espírito Santo leva um chocolate para ela. Obrigado, Espírito Santo. Fala mais vezes com ele. E eu pego assim, agora cabe a mim saber o chocolate que ela gosta, né? Cabe a mim saber o chocolate que ela gosta, aí eu trago. Não, então eu vou levar o que ela gosta. Então, seja sensível. Quantas vezes eu dirigi no carro, eu estou aqui, minha trajetória é essa, e às vezes o Espírito Santo fala assim: passa por aquele outro caminho. E eu faço: mas eu nunca passei por esse caminho, mas vou passar, né? Estou ouvindo e eu obedeço. Então, ouça a voz, os estímulos que o Espírito Santo lhe dá durante o dia. E isso não acontece só com o pastor não, gente. Isso acontece com todos nós que temos uma vida, uma intimidade com Deus, uma vida de oração. Então ouça os estímulos do Espírito Santo. De repente o marido está trabalhando ali, a esposa está fazendo a comida e o Espírito Santo fala assim: frita o ovo que ele gosta daquela maneira. Aí ela faz o ovo e ele chega: não, eu estava afim de comer o ovo, quem te falou? Aí ela fala assim: é segredo, é só eu. Então ouça. Segundo, ore pelas pessoas da sua casa. Ore pelas pessoas da sua casa. Fale com Deus como é que você pode ajudar a sua esposa. Fale com Deus como é que você pode ajudar o seu marido. Fale com Deus como que você pode ajudar os seus filhos. Sabe esse rapaz, essa moça que você tem, essa criança, esse menino, essa menina? Que situação, que problema que ele está te dando? Aí você só está praguejando o rapaz, a moça, o seu filho, a sua filha, mas esquece de orar: Deus, o que eu posso fazer para ajudar o meu menino, meu filho, é minha filha, o Senhor me deu, é herança do Senhor para mim, o que eu posso... Ore pelos seus pais. Seus pais estão vivendo um momento de guerra, de confusão, de conflito conjugal, e estão a ponto de divorciar, e você que é filho e filha não quer ver o seu pai e a sua mãe separados. Então ore por eles, dobre o seu joelho e peça: Papai do céu, abençoa meu pai e minha mãe, me ajuda aí, que eles não separem, que eles continuem, que eles se acertem. Gente, ore pelas pessoas da sua casa. Pessoal, a oração entre a família é tão importante. Às vezes eu escuto muito, às vezes as mães falam assim: mas eu chamo meus filhos para orar e eles fazem cara feias. Não deixe de chamar, sabe? Chame seus filhos, reúna ali. Eu não estou dizendo que todos os dias você tem que fazer isso metodicamente, né? Não é isso, mas as oportunidades que você tiver, chame sua família, sabe? Na sala, ou antes de dormir, antes que eles vá dormir, chame seus filhos. Olha, nós vamos orar aqui. E ainda criancinhas, bebezinhos ou adolescentes, né, mais velhos, é importante essa oração na família. Os filhos precisam ver seus pais ensinando isso a eles. Porque seus filhos um dia vão sair da sua casa, debaixo dessa sua cobertura e constituir família. Vocês lembram que no início aqui da live a gente falou sobre uma pesquisa que mesmo no século XXI, onde todos estão buscando tantas coisas, ainda assim 90% da sociedade, eles querem ter uma família, eles pretendem conquistar uma família. Então, os filhos, eles veem, sabe isso? E tudo isso que você puder fazer para eles, eles vão levar para a vida deles. Eles vão ensinar também aos filhos, eles vão ensinar a esposa, ao seu marido: olha, a gente vai orar, porque eu aprendi a orar. Meus pais me ensinaram que a gente de vez em quando tem que se reunir na sala e orar. E às vezes tem casais também
Se você tem uma oportunidade, se você é casado e tiver essa oportunidade, ore com a sua esposa, ore com seu marido. Faz uma grande diferença. Nós trabalhamos desde 2007 com casais e nós temos muitos testemunhos de casais que estavam assim passando por tantos problemas, ou casais que queriam tanto uma bênção ou libertar de algo. Uma resposta. E a gente frisava isso, olha, ora junto nesse propósito. Ora antes de dormir, ore e Deus vai abençoar. Tantos testemunhos que a gente já recebeu, que a gente já viveu de orações entre marido e mulher, sabe? Deus ouve a oração de um marido que está clamando por sua família. Deus ouve a oração de uma esposa que está clamando por sua família, porque família é projeto de Deus. Amém. Sabe? Então Deus vai ouvir essa oração. Nós mesmos temos a experiência de um tempo em que a gente queria muito vender uma casa que a gente tinha. E a gente não conseguia vender essa casa. Tínhamos colocado em várias imobiliárias, uma casa boa. Da rua era uma das melhores, vamos dizer assim, porque era bem assim, do jeito que a gente pôde fazer do melhor. Mas mesmo assim a casa a gente não conseguia vender. Mas a gente não estava andando muito em os mesmos acordos. Quando ela queria vender, eu não queria. Quando eu queria, ela não queria. E aí assim, os planos não estavam batendo, né? Não tava, vendendo a casa, eu tinha um desejo, ele tinha outro, do que a gente ia fazer, ia comprar uma pronta, ia construir. Então não estava assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a oração, ela tem que estar conectada. Os desejos, eles têm que estar abraçados ali, né? Porque senão fica cada um perdido. E aí nessa época eu lembro que comecei a ficar meio frustrado, porque as pessoas iam olhar a casa apaixonado. Outras vezes colocava defeito naquilo que a gente fez. E eu falava assim, poxa vida, eu fiz com o maior amor, eu me esforcei, Deus sabe o tanto que eu tive que me abdicar de certas coisas, deixar certas para conquistar isso. Aí vem uma pessoa que eu nem conheço de fora e põe defeito, né? E a casa era boa, muito boa. Então era assim, às vezes eu concordava em vender, ela não. Às vezes ela concordava, eu não. Então, e aí o que acontece? Aí houve um dia que a gente começou a orar. E a orar juntos. Ele falou, olha, vamos colocar esse propósito, vamos traçar aqui o que a gente vai fazer, o que é o melhor para nós, para a família. E a gente sentou, traçou ali o que iríamos fazer, concordamos juntos, né, ali o que a Bíblia diz, né, aquilo que concordares na terra será concordado no céu, segundo a vontade do Senhor. E aí a gente concordou junto, traçamos ali todo o nosso desejo, e começamos a orar juntos, em propósito daquilo que a gente estava buscando. E aí, o que aconteceu? Passou pouco tempo, quando a gente começou a orar juntos, as coisas meio que destravaram e tudo aconteceu assim, a gente chegou a tirar a placa e em prazo de uma semana apareceu o comprador e a gente fez tudo conforme a gente tinha sentado, concordado junto, e começado a orar. Então a oração juntos, ela tem um grande efeito. O marido e a mulher que oram juntos faz uma diferença enorme, sabe? Por isso mesmo, pelo fato de que quando oramos por família, nós estamos orando para algo que Deus constituiu. Nós estamos indo na mão do Senhor, né? Não a contramão do Senhor. Nós estamos seguindo o curso do que Deus constituiu, a família. Amém. Gente, outra coisa, outra dica para você orar, ore grande, ore grande. O que você amaria que acontecesse na sua vida ou na sua casa que fosse resposta de sua oração? Que pensa numa coisa aí, o que você amaria? Não, eu amaria receber isso ou ter essa resposta. E o amor maior não é somente em receber, mas é porque você orou por aquilo. O que você amaria? Então, ore grande, né? Pastor, o irmão está dizendo assim, ó, esse exemplo da casa é muito comum no casamento. Ou seja, um quer uma coisa e outro quer outra. E é verdade, né? Então, tem esse problema entre o casal. Um quer uma coisa, o outro quer outra, aí fica aquela coisa, né, dividida,
E aí como que eu E não vai, como que vamos orar? não chega a lugar nenhum. Então é claro que a oração ela tem que ser tem que ter ali um mesmo objetivo, um mesmo propósito, né? De alinhar. O que a gente falou? É alinhar, né? O objetivo principal é esse, alinhar os nossos desejos à vontade de Deus. Né? O casal tem que caminhar ali para qual que é o desejo da família, qual que é o desejo do casal. E uma outra coisa, antes que o pastor fale, tem casais que falam assim: ah, eu não vou orar junto com minha esposa não, ou com meu marido, porque é meia hora de oração, né? 15 minutos de oração e não dá. Gente, a oração, já que não é uma oração individual, a gente tem que ter discernimento nisso, né? Não pode ser uma coisa assim que, se você que é esposa ou marido tem flui em você, né, aquele desejo, e você já é acostumado a ajoelhar e orar ali meia hora, uma hora. A oração em família, né? Só uma dica, né, que eu estou dando aqui. A oração em família, é claro que é uma oração mais objetiva, né, mais rápida. Deixa para você fazer sua oração aí com o Senhor na sua intimidade, a sua individual, né? Nós estamos dizendo aqui a oração em família. Em casal, juntos, né? Com os filhos, né? O quão importante isso é. Então, pessoal, ore grande. O que você gostaria de receber, e sabendo que você está recebendo isso é devido à sua oração, né? O resultado da sua oração, da sua dedicação. Sonhe e ore para que isso aconteça. Não tenha dúvida, a dúvida é um problema. A dúvida, quando você ora e logo depois da oração você fala assim: ah, orei, mas sei lá, viu, se eu acredito ou não. Gente, que situação? A dúvida é um problema. A oração é a certeza. Você tem que orar com fé. Não, eu estou orando ao meu Deus. Lembra que eu falei que quando a gente ora é o reconhecimento da presença de Deus na nossa oração? Por exemplo, quando o casal ora junto, é o reconhecimento que Deus está presente na oração do casal. Quando a família ora junto, é o reconhecimento de que Deus está presente na oração em família. Então por que tem dúvida? Se você está orando, está reconhecendo que Deus está presente através da sua oração, por que a dúvida? Não tenha dúvida, ore grande, tá? Porque você vai receber a resposta que você precisa, isso é necessário. E outra coisa, pastor, que eu até anotei aqui, que eu lembrei agora, que do pastor falando que você tem que orar e ter a certeza da sua oração. Isso é a fé, né? E a fé é isso, é acreditar naquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Mas há um problema, há orações que também não são ouvidas. Nós precisamos ficar atentos a isso. Nós estamos falando para famílias, né? E há problemas que às vezes as pessoas falam assim: mas eu estou orando e minha oração não passa do teto. Parece que o céu está de bronze, não passa. Realmente há orações que não vai passar do teto. E quando é que o Senhor fala que tem orações que não vão ser ouvidas? Quando tem brigas e discussões no lar. Pedro já nos fala isso: olha, coabitem, né, com entendimento, convivem com entendimento, busquem estar bem um com o outro, estar em paz com a sua família, para que as vossas orações não sejam interrompidas, para que as vossas orações sejam ouvidas. Então há também orações que não vai passar do teto. Se o casal não estiver, é como eu disse do exemplo da casa, né, do nosso exemplo. Se o casal não estiver em acordo, não estiver em paz, com o mesmo desejo, alinhados, essa oração não vai passar do teto. Se tiver desentendimento, se tiver brigas e discussões, elas não irão passar do teto. É o que Pedro diz. Então a gente precisa também buscar isso aí, né? Pra gente estar orando e as nossas orações serem ouvidas. Só um minutinho, eu vou falar porque ele está compartilhando, está aqui o acho que é o Diego ou o Diogo, me parece. Me perdoe se eu erro. Eu não sei, tá aqui, ó. A restauração do meu casamento é o que eu mais queria. Olha, deixa eu falar pra você. Entra no me procura lá no meu Instagram, que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Aí a gente vai conversar lá pelo Instagram. Procura lá, @FrancisLeiMessias, porque esse Instagram aqui é da minha esposa. Aí você me procura lá no Instagram, @FrancisLeiMessias, que a gente vai conversar e eu vou me dispor em ajudar você, tá bom?
ele está dizendo ainda que vocês dois formam um lindo casal. Obrigado. Deus abençoe infinitamente a união de vocês, sempre, sempre. Amém. Isso, Diogo. Obrigado, Diogo. Isso. Ô, Diogo, então faz isso. Me procura lá no meu Instagram, me chama lá, a gente vai conversar. Quem sabe a gente pode ajudar de alguma forma, né? Não é de Minas, né? É de onde, Diogo? Você é de onde? Escreve aqui, tá bom? E eu vou estar tentando te ajudar. Procura lá, @FrancisLeiMercedes, tudo junto, e me chama lá no direct. Isso. É direct que eu vou estar te ajudando, tá bom? Gente, você já compartilhou essa live? Tô vendo o pessoal aqui do Facebook. Você já compartilhou? Wesley Maurício está assistindo. Parabéns, Wesley. Denival, Luzia, Deus abençoe vocês. Luísa, isso, Luísa. Então, Minas Gerais, o Diogo tá ali. Compartilha essa live, gente. Vamos compartilhar todo mundo agora? Vamos lá compartilhar para todo mundo assistir? Nós precisamos falar menos para os outros e falar mais para Deus. É verdade. Nós estamos vivendo uma necessidade, as pessoas estão vivendo uma necessidade de falar. A gente costuma até dizer, e a gente já disse em outras lives, que as pessoas não têm paciência para ouvir ou não sabem ouvir, mas elas querem falar. Então, não vou falar de ouvir hoje, mas vou falar de falar. Você já conversa com Deus? A gente precisa falar mais para Deus, a gente precisa conversar com Deus. A gente precisa se expressar, falar menos para as pessoas. Tem pessoas que ajudam a gente, tem pessoas que ajudam, mas tem pessoas que não somam nada na nossa vida. Aí o marido está conversando com os colegas do trabalho e esses colegas, olha, vão só ridicularizar, vão só falar mal de você, vão falar cada apelido de você, e você está contando a sua vida, abrindo a sua vida para as pessoas do seu trabalho que não está nem aí para você. Ao invés de estar justamente a Deus, né? Tem mulheres que falam tanto para amigas, tanta coisa, e essas amigas não resolvem nada, muito pelo contrário, só falam mal. Vamos falar mais para Deus, vamos conversar mais para Deus. Tem pessoas que não falam para amigo nem para amiga, mas estão desabafando na internet. Aí escrevem aquele texto, desabafa na internet, chora, né? Gente, pelo amor de Deus, e Deus? Onde que está Deus? Vamos falar mais para Deus. Olha, eu me autodisciplinei numa coisa. Eu quero passar uma dica aqui para vocês. Eu me autodisciplinei numa coisa. E graças a Deus tem funcionado, minha vida assim tem mudado completamente. Graças a Deus isso tem mudado muito na minha vida. Sabe o que acontece? Eu pus na minha vida, isso é uma autodisciplina, tá, gente? Eu levanto de manhã e não converso com ninguém, nem com ela, antes de conversar com Deus. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa no meu dia que eu quero conversar é Deus. Então, pastor, mas eu trabalho, eu tenho que levantar a tal hora. Gente, eu levanto cedo, eu ponho o relógio para despertar cedo, eu levanto cedo, porque eu sei que se eu levantar na mesma hora, se eu levantar na mesma hora, acaba a gente conversando. Porque eu vou dizer bom dia, te amo, aquela coisa toda. Aí eu acordo um pouco mais cedo, eu ponho o relógio para despertar mais cedo. E se você trabalha, põe o relógio para despertar mais cedo. Mas a primeira pessoa que você tem que conversar no dia não é com a internet, não é com o WhatsApp, não é. Eu coloquei isso na minha vida. A primeira pessoa que eu preciso e tenho que conversar no meu dia é Deus, porque é Ele que me dá a vida, é Ele que me dá o fôlego de vida, é Ele que me permitiu dormir bem e acordar, independente do dia que eu vou ter. A primeira pessoa que eu tenho que conversar no meu dia é com Deus. Depois, aí eu converso com as outras pessoas. Então, isso é uma questão de autodisciplina. É conversar com Deus, falar com Deus nas primeiras horas do dia. Eu vou falar com Deus de tarde. De tarde você está cansado, você está estressado, o patrão brigou, o encarregado xingou, deu errado no serviço, a mulher ligou falando que acabou o gás, o menino está gritando. Fala sério, você vai falar alguma coisa com Deus? Você vai conversar alguma coisa com Deus nesse clima? Não vai. Se for, vai ser só como eu disse, também no início. Vai ser aquela oração só mecânica. Ou então de lamúria, Deus tem misericórdia, Deus me ajuda.
Não que a gente não tenha que pedir Deus o auxílio, claro, desde manhã a gente tem que pedir Ele, mas ao acordarmos, né, entregarmos ali o nosso dia nas mãos de Deus, o nosso lar nas mãos de Deus, começar falando com Deus, né? Exatamente. Em agradecendo e entregando os nossos filhos, a esposa, marido, nas mãos de Deus, né? Para que Ele possa estar, Ele é a pessoa que a gente mais precisa durante o dia. Gente, quando a gente faz isso, quando a gente se autodisciplina a falar com Deus nas primeiras horas do nosso dia, a nossa casa ela é transformada. Primeira coisa, a nossa vida ela é transformada. E se minha vida é transformada, a minha casa também é transformada. O meu lar é transformado. Isso, né? E é como na semana passada eu falei sobre isso bem rápido na live. E eu acho que nós temos tempo aqui, eu vou falar de novo, né, sobre o que o pastor está falando, sobre Deus ser essa pessoa que a gente seria o primeiro a buscar. É sobre Jó, que ele orava por sua família, né? Orava, reunia seus filhos e orava, chamava cada um deles. Mais de 7 filhos que Jó tinha e ele chamava todos, fazia um sacrifício por cada um deles. E chamava seus filhos para orar a Deus, para se consagrarem a Deus. E Jó foi um homem, pelo próprio Deus, tido como um homem íntegro e reto. Então foi um homem mais íntegro que da terra, que foi chamado de íntegro pelo próprio Deus. O próprio Deus o chamou de íntegro. E ele fazia isso. Jó, ele foi um dos homens mais ricos do Oriente Médio, né? Naquela época lá ele era um homem dos mais ricos do Oriente. E o segredo de Jó é esse, ele buscava a Deus. Ele servia a Deus não pelas coisas que ele tinha, não porque ele tinha conquistado bens, não porque seus filhos, cada um tinha bens, porque a Bíblia fala que os filhos de Jó se reuniam cada dia na casa de um, que cada um tinha sua casa, e cada dia eles faziam uma festa na casa deles, reuniam os irmãos, os sobrinhos, a família toda ali, depois ia para a casa do outro irmão, e assim faziam festas na casa de cada um, festejavam, ficavam felizes, mas quando eles terminavam aquelas suas reuniões, as suas festas, Jó buscava todos eles e falava: olha, hoje a festa é na minha casa, hoje a reunião vai ser aqui, na minha casa, eu quero todos vocês, meus filhos, as noras, os sobrinhos, quem tivesse ali. E Jó orava, né, para sua família, convocava todos os filhos e nós vamos fazer agora uma consagração ao Senhor, nós vamos orar, né? Então é uma coisa que me chamou muita atenção sobre isso, sobre essa dedicação de Jó, da sua família, levando eles a Deus, né? E é uma coisa que eu ainda disse: fazem festas, aproveitam a vida, tem sua casa, suas coisas. Não esqueça de Deus. Volte-se para Deus. Busque a Deus. Gente, deixa eu falar uma frase aqui para vocês. Com tudo isso que a gente está falando, nós já estamos terminando. O Diogo ali falou: Vivi, para depois você mandar o meu Instagram no direct dele. Tá ok, viu, Diogo? Depois ela manda aí para você. E aí a gente vai conversar. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando a gente faz direito, tudo muda. Mas se não muda, é porque a gente não está fazendo direito. As coisas de Deus é assim, é simples. Quando a gente faz direito, tudo muda. Se não muda, é porque a gente não está fazendo direito. O que não muda? Talvez é porque não está fazendo direito. Porque se estiver fazendo direito, tudo muda. Tá bom? Escreve essa frase aí, grava essa frase no seu caderno. Se você não estiver anotando o que a gente está falando aqui, gente, você está perdendo. É preciso anotar para que você medite na semana. E essa frase, ela é fantástica. Anota aí. Quando a gente faz direito, tudo muda. Se não mudou, é porque a gente não fez direito. Entende? Então a gente precisa entender que quando as pessoas numa casa oram a mudança, se não está havendo mudança, é porque as pessoas dessa família não estão orando. Quando o marido ora, há mudança. Quando a esposa ora, há mudança. Quando os filhos oram, há mudança. Se não há mudança, é porque o marido, a esposa, os filhos não estão orando. É simples.
Tá bom? Nós estamos chegando no fim. Nós temos que chegar. Tem que encerrar orando. Pessoal, você gostou? Dá um like, mande os corações, faz aí alguma coisa aí se você gostou dessa live e a gente vai falando. Fim, né? A gente já está encerrando aqui, que a hora passa bem rápido. E eu queria também, né, falar que antes do pastor orar por nós, né, por cada um de vocês, lembre-se também disso, pessoal. A família sem oração é como uma casa sem telhado. Faz aí, uma casa aí, põe aí debaixo. Não, aqui, ó. Põe as paredes. A família sem oração, gente, é como... Vai, as paredes. As paredes. Aí fica ali, ó, todo mundo ali vulneráveis aos ataques, às tempestades, às coisas dessa vida. Mantenha a parede. Né? Então, temos que orar. Quando você ora, você coloca a cobertura. Oh, maravilha! E essa cobertura, ela vem do Senhor. Ela que protege cada um do nosso lado, né? Nossos filhos, marido, esposa. Então, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, né? Que sejam firmes no Senhor. Não esqueça de orar, de entregar a Deus a sua casa, a sua família. Busque essa cobertura no Senhor. Vamos orar, né? Vamos orar. E Deus abençoe até terça-feira, se Deus quiser. E, gente, para quem não nos conhece, né? Às vezes essa live aí, ela é compartilhada com tantas pessoas. E nós somos pastores, né? Da Igreja Batista Shalom, aqui em Isso. Sete Lagoas. Igreja Batista Shalom em Sete Lagoas. Se você não está indo em igreja, se de repente você não está indo, apesar que nós estamos em pandemia, mas os cultos têm acontecido. Quinta-feira, às 19h45 e domingo, às 19 horas, Rua Goiás, 183, Boa Vista. Você é o nosso convidado. Né? Os cultos só têm sido 1 hora só, é o que tem pedido, né? As regras da normalização. Então é 1 hora, é bem rápido o culto, mas tem sido uma bênção. É restrito, tem número de pessoas, mas vai lá fazer uma visita, vai ser bem-vindo. E antes de eu orar, a gente precisa encerrar. Eu quero dizer uma coisa aqui que desde o início dessa live eu precisava dizer e é muito importante. O Espírito Santo está me dando umas dicas aqui. Você hoje está muito linda. Você está muito linda. Eu estava olhando aqui aqui, eu falei assim, gente, que esposa linda que eu tenho. Isso o Espírito Santo falou comigo desde o início. Eu não posso deixar de falar. São umas dicas, né? Mas você está muito linda, mano. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada por seu amor. Então, gente, nós vamos orar e no meio da oração, se encerrar aí, fica o nosso agradecimento. Senhor, obrigado por cada família, cada pessoa que está aqui nos acompanhando e nos assistindo nessa live, que tem essas palavras aqui faladas, possam produzir mudança em cada vida, em cada coração. Deus, alcance a cada um segundo a necessidade de cada um. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe, um grande abraço para cada um de vocês. Cássia, um beijão para você também, viu? Cada semana tem acompanhado aí a nossa